Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de 2 Samuel, o capítulo é o 11, que diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, e enviou Davi a Joabe, a seus servos, com ele, a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi enviou todos os seus soldados à guerra contra os filhos de Amon, e ele ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando, tomando banho, né? E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta a Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu, o soldado de Davi? Era a mulher do seu soldado. Então, Davi, ele preparou o exército para ir contra ao povo de Amon, né? Naquele tempo tinha essa preparação de guerra, tinha guerra. Hoje não precisa mais isso, né? Mas naquele tempo tinha. Então, ele preparou o exército e mandou guerrear e ficou em casa, ficou em Jerusalém. Um rei, porque o rei Davi é dito na Bíblia que foi o rei segundo o coração de Deus. Deus prometeu a Davi que nunca ia deixar de ter no trono um que não fosse da linhagem de Davi, de tanto que Deus amava Davi, porque Davi era animoso, Davi era bom, Davi era justo, era segundo o coração de Deus, um rei segundo o coração de Deus, né? Ele mesmo disse: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Então, um homem escolhido segundo o coração de Deus. Por um momento ele se dispersou, por um momento Deus prometeu para Davi que nunca ia deixar de ter sucessor, né, no trono da linhagem de Davi. E prometeu e cumpriu, porque Cristo, por isso que quando as pessoas clamavam a Jesus, dizia: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Por quê? Porque José e Maria, os pais, né, biológicos não, a mãe era biológica, mas José era apenas o criador, né, de criação. Mas as pessoas não sabiam, por isso que eles diziam filho de Davi. Jesus era filho de Deus, mas eles não sabiam, porque o marido de Maria era José, e José é da linhagem de Davi. E Deus prometeu e Deus cumpre, porque até hoje o rei dos reis, senhor dos senhores, ficou sendo Jesus, o filho de Davi, como se dizia, né? O filho de Deus, né? Porém, na carne, filho da linhagem de Davi. Então Deus fez, olha que lindo, Deus fez uma aliança com Davi desde o início do seu reinado, e ele prometeu e ele cumpriu. Quando Deus promete, ele cumpre. Pelo menos ele fez uma aliança, olha que lindo, ele fez uma aliança no sangue do filho de Davi, da descendência de Davi. Ele fez uma aliança eterna. Jesus é rei eterno. Jesus é o rei eterno, mas ele veio da linhagem de Davi. Então, o que Deus prometeu, ele cumpriu. Mas, por um momento, Davi fez algo errado na vida dele. E ali ele mandou que os soldados fossem para
a guerra, e em vez de ele estar guerreando, ele ser o primeiro, como ele era, não, ele foi ficar no terraço, olhando de um lado para o outro, né, passeando, como está dizendo aqui, no terraço da casa real, e olhando o que não devia olhar, né, vendo o que não devia ver. Portanto, muitas vezes nós, né, somos de Deus, somos amados do Senhor, mas muitas vezes nós desviamos o nosso olhar para as coisas santas e vamos olhar para as coisas mundanas, as coisas quais vão nos tirar do caminho santo, coisas que às vezes, que pelo momento olhamos, logo pecamos, como disse Jesus. Se um homem ou uma mulher, né, cobiçar alguém no seu coração, já traiu com ela, já é um adultério no pensamento, Jesus disse. Então, essa mulher, ele ficou olhando essa mulher e já traiu no pensamento, e já trouxe essa mulher, a mulher do seu soldado mais amante dele, mais amoroso com ele, soldado mais fiel a ele, e ali ele vai e deita-se com a mulher do soldado. Pode ler depois, que é grande o capítulo. Ele deita com a mulher do soldado, a mulher do soldado engravida dele, e ele se preocupa, né, e diz: agora eu vou ter que dar um jeito desse homem deitar com a mulher dele, para que ninguém venha dizer que a mulher dele traiu ele. Ela ficou com o rei porque era obrigada, o rei mandava em todos, né? Então ele pega o soldado, manda o soldado para casa, diz: você está cansado, vá-se embora dormir. Ele disse: não, Senhor, eu vou ficar aqui cuidando do Senhor, ficou no pé do palácio, cuidando de Davi, né? Um soldado obediente, um soldado ali que lutava pelo seu Senhor. E ele ali coloca aquele rapaz, aquele soldado, no outro dia para voltar para a guerra, e ainda manda colocar ele na primeira fileira para que ele fosse morto, né? Então, olha, não fique de braço cruzado, olhando de um lugar para outro, não fique olhando as coisas dos outros, né? Porque ele ficou olhando a mulher dos outros, cobiçou, teve ela, e ali ele teve que até matar o seu soldado. Já saiu ali um homicídio, saiu uma grande traição, 2 traições, uma que ele pegou a mulher dele, a outra que ele traiu o soldado, né? A outra que ele mandou matar, né? Matou o soldado. Quer dizer, ele fez uma coisa só foi um trajeto terrível para a vida de Davi. Depois essa mulher tem o filho, mas o filho, com poucos tempos de vida, morre. Davi clama a Deus e pede pelo filho, e Deus não pode salvar o filho dele, porque era filho de adultério, né? Era um filho de adultério. Deus não salvou o filho dele, antes matou a criança que nasceu desse adultério. E depois os filhos de Davi começaram o filho estuprou, né, a sua irmã. Aí o outro irmão matou o outro irmão porque estuprou a irmã, e por aí vai. E Deus diz para Davi: olha, Davi, infelizmente da tua casa nunca faltará espada. Então ele foi maldito desde aquele dia que ele olhou, começou a olhar de um lugar para outro, deixou de estar no seu lugar, o lugar de rei, deixou de estar na frente, guerreando, sendo rei, guardando a sua cidade, fazendo a sua obrigação que tinha de fazer. Mas não, ele foi ficar de um lugar para outro, de braço cruzado, olhando o que não devia olhar, né? E sabemos a história de Davi, que é muito grande. Os seus filhos foi só matando uns aos outros. Depois o último filho, quando ele já era velho, se levantou dizendo que ia ser rei no lugar dele, ia matar o pai, né? Aí depois esse filho morre, e só foi desgraça para a vida do rei Davi, desde esse adultério, desde esse dia que ele saiu para olhar na varanda. Não olhe o que é dos outros,
Não olhemos o que é dos outros. Ah, mas não é mulher não, não é a mulher dele, nem é o marido dela não. Não, não é. É as coisas dela, é o carro dela, a casa dela, o carro dele. É o trabalho dele. Tem pessoas que não podem ver ninguém prosperar. Tem pessoas que quando vê alguém com um carrinho já fica dizendo, olha, fulano já está com um carro. Olha, uma casa grande, já está fazendo outra casa. Você viu o emprego dele, gente, numa pandemia dessa ele está ali empregado. Gente, ele está prosperando, você viu? Misericórdia, não olhe. Davi ficou olhando de um lado para o outro sem nada fazer, deixando de estar na frente da guerra para olhar a vida dos outros, para olhar a mulher dos outros. E para ele só teve morte, adultério, os filhos se matando. E para terminar a história, que é muito grande, Davi morreu gelado. Nada esquentava mais Davi, nada. Morreu ali gelado, em depressão, sem ânimo, sem alegria. Então não vale a pena, para começar, coisas erradas não vale a pena. E não vale a pena olhar as coisas dos outros e nem desejá-las, e nem ter inveja, e nem dizer, por que eu faço tanto e não dá certo? Porque você olha a vida do outro, você olha o que é dos outros. Mas por que eu me esforço? Esforça sim e tenha de bom ânimo, como disse Deus a Josué, esforçai-vos e tenha de bom ânimo. Nem olhe para a direita e nem para a esquerda, mas vá pelo caminho certo. Vá pelo caminho certo, faça. Não olhe o que é dos outros, não fique invejando o que é dos outros, porque a inveja mata. Por causa da inveja, Caim matou Abel. Desde o início da criação, o filho de Adão e Eva matou o próprio irmão, já sabemos. Quando eu era criança, eu ouvia uns cantores, cantarem, que dizia, da inveja nasce o ódio, de o ódio uma intriga forte, e da intriga nasce a briga, e da briga é que nasce a morte, e da morte a ninguém dá sorte, e da morte nasce o pecado, e pecado ninguém dá sorte, a ninguém dá sorte. Aí diz assim que a língua do invejoso queima como coivara. Coivara é fogueira, que diz, os seus olhos são duas tochas, dando circuitos na cara. Entendeu? É muito sério. O olho do invejoso, ele inveja, o mal vem para ele, vem para o outro também. Vem para o outro também. Mas para ele volta pior do que para o outro. Então, esforcemos, tenhamos bom ânimo, vamos vencer as diversidades com fé, buscando nos esforçar e não sair da nossa posição em Cristo, não sair da retidão, não sair para olhar as coisas dos outros, em vez de estar trabalhando, em vez de estar lá como ele estava, na guerra, porque naquele tempo era guerra, ele estava olhando a mulher dos outros. Então você talvez não olhe a mulher dos outros, mas olhe as coisas dos outros. Não olhe, tira os teus olhos. Jesus disse, se os teus olhos te escandaliza, tira e joga fora. Eu não estou dizendo para você arrancar os seus olhos não, mas como é que você tira os olhos? Tira os olhos daquela coisa. Não é tirar os seus olhos e jogar fora, como Jesus disse, literalmente. É tira, joga fora aquele pensamento, porque o que o olho não vê, o coração não almeja, uma coisa assim que tem um ditado, Então, olhou, não deixa aquele desejo no teu coração. Não olhe mais para o que é de ninguém. Nem diga no seu coração, ele está prosperando, por que ele prospera e eu não prospero? Não, diga, Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Abençoa o fulano, glória a Deus que o Senhor está abençoando o fulano. Mas não olhe com o olho de inveja, porque a inveja
não pertence a Deus. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus que excede todo entendimento.